Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 8 de agosto, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o nosso comentarista, o cientista social, Leandro Besseneri. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. E o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia. E atenção, a Polícia Federal prendeu novamente, agora cedo, o empresário Eike Batista. É a segunda vez que o bilionário vai para a cadeia. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que expede os mandatos da Lava Jato Carioca, pediu a prisão de Eike e de seu contador. Eike estava em casa no Jardim Botânico Zona Sul do Rio de Janeiro, onde há cerca de 2 anos e meio cumpre prisão domiciliar. Eike Batista já chegou a ser o homem mais rico do Brasil e o 8º mais rico do mundo entre 2010 e 2012, período em que sua fortuna era estimada em 34,5 bilhões de dólares. Pois é. E nesta edição, Previdência, reforma passa sem destaques na Câmara e hoje mesmo começa a ser discutida no Senado. Sem mudança, STF veta a transferência de Lula para presídio no Vale. Lei Maria da Penha. 13 anos depois, região tem somente 2 abrigos para atender mulheres de 39 municípios. E Senado aprova a apreensão de armas de agressores de mulheres. Menos comida. Novo relatório do IPCC mostra que safras agrícolas sofrerão perdas com mudanças do clima. Dia dos Pais. 3.000 presos nas ruas na tradicional e sempre preocupante saidinha. Os resultados do esporte e as medalhas do PAN. E uma entrevista com o empresário Kiko Savaia. Ele é coordenador do Desenvolve Vale, um movimento de empresários que formula ações voltadas para o desenvolvimento regional. Lembrando que nós estamos ao vivo e você pode participar mandando sua mensagem, sugestão e perguntas aqui também, tá? Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. E após a conclusão da votação pela Câmara na noite de ontem, a proposta da reforma da Previdência será encaminhada para o Senado. Depois de quase 10 horas de votações, o plenário da Câmara concluiu a votação da reforma da Previdência em segundo turno. Os deputados rejeitaram os 8 destaques apresentados e mantiveram, sem alterações, o texto principal. Como o texto do primeiro turno foi mantido na votação em segundo turno, não há necessidade de que a proposta seja novamente aprovada em comissão especial. Dessa forma, a matéria está pronta para ser encaminhada ao Senado, onde passará pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa e também precisará ser aprovada em 2 turnos de votação em plenário. O texto deixa a Câmara quase 6 meses depois de ser enviado pelo governo. Ao encerrar a sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agradeceu o apoio de todos os partidos na construção e na aprovação da reforma. Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni foram até o plenário cumprimentar os deputados.
O presidente Jair Bolsonaro mostrou-se satisfeito com a condução feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A expectativa dos senadores pró-reforma é concluir a análise da proposta até o fim de setembro. Eles são contrários a alterações no conteúdo, a fim de agilizar a promulgação da emenda constitucional e a entrada em vigor das novas regras da aposentadoria. Para os parlamentares favoráveis à reforma, eventuais alterações, como a inclusão de servidores de estados e municípios nas novas regras, devem ser feitas em outra proposta. Diante disso, iniciou-se uma articulação entre deputados, senadores e integrantes do Executivo para que o Senado trate do assunto através de uma outra PEC, a chamada PEC paralela, que deverá ser apresentada por um grupo de parlamentares sob a coordenação de Gereissati. Pois é, passamos o primeiro turno aí, né? O segundo, a gente agora está... Passou a primeira fase. A primeira fase, exatamente. E agora vai para o Senado, né? Enfim, é uma proposta que sofreu extensas modificações, né? O governo enviou ela em fevereiro, ela tinha uma cara, o parlamento mudou ela, o parlamento não, a Câmara dos Deputados mudou ela bastante, agora vamos ver o resultado que vai sair disso, né? Aí quando sair das votações do Senado. Não tem dúvida. Qualquer alteração no Senado fará com que o projeto volte à Câmara. Exatamente. Então, o que as pessoas, o governo está tentando fazer é tentar que não haja nenhum tipo de modificação. Sim. Porque senão, voltar para a Câmara e depois voltar de novo para o Senado. Acaba gerando um atraso. Acaba gerando um atraso das expectativas do governo. Para a agenda do governo, na agenda do governo. Perfeito. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, abriu um inquérito para investigar ameaças ao presidente Jair Bolsonaro que teriam sido feitas pelo youtuber e jornalista Vina Guerreiro, filiado ao PDT. Em ofício ao diretor-geral da Polícia Federal, Moro afirmou que a investigação é necessária devido à gravidade das ameaças e pediu para que as condutas sejam avaliadas com base na Lei de Segurança Nacional. O Diretório Municipal do PDT de São Paulo afirmou, por meio de nota, que Guerreiro foi afastado de suas funções partidárias. O PDT também informou que irá levar o caso à Comissão de Ética do partido e solicitará a expulsão do youtuber. Eu acho que, ainda mais quando se faz parte de um partido político e quando se tem uma expressão, canal no YouTube, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Em todos os lados. Eu espero que esse tipo de investigação também abranja outras pessoas que são ameaçadas diariamente, né, por youtubers, enfim, filiados ou não a partidos políticos, né? Não há dúvida, e foi realmente bem grave mesmo. Para quem viu, foi bem grave. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a estampar os noticiários após 2 decisões judiciais que autorizaram sua transferência de Curitiba para Tremembé, na região do Vale do Paraíba. Após a autorização da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, para transferir Lula para um presídio paulista, o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci decidiu que o presidente cumpriria a pena em Tremembé. A determinação gerou revolta por parte dos aliados de Lula. O PT divulgou nota afirmando que se tratava de um novo ato de perseguição. O Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem, por 10-1, a transferência de Lula para o presídio de Tremembé e decidiu mantê-lo preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O único voto contrário foi do ministro Marco Aurélio Mello. Bom, o que se diz nos bastidores é que nessa tentativa de transferência de Lula há o dedo do juiz Sérgio Moro, uma espécie de retaliação
o conteúdo dessas mensagens, né, que o Intercept tem divulgado. E a decisão do STF teria sido uma retaliação ao Moro, que justamente nesses diálogos, não necessariamente o Moro, mas a força-tarefa da Lava Jato, tem envolvido ministros do Supremo nessas conversas. Sim, a gente tem que lembrar que o chefe da Polícia Federal é o Sérgio Moro, e o pedido de transferência do ex-presidente Lula foi feito pela Polícia Federal. Então, novamente, reforça essa questão de que haveria o dedo do juiz Sérgio Moro. Eu acho que alguns pontos que a gente tem que, do ex-juiz Sérgio Moro, né? Alguns pontos que a gente tem que pensar os motivos, né? O que levaram a essa urgência desse pedido e o julgamento, né, de uma forma urgente do pedido de transferência do ex-presidente para aqui para o Vale do Paraíba, né, para cumprir pena em Tremembé, e quais seriam os impactos disso, né? Então a gente vê uma série de um jogo por trás aí, que não é uma coisa tão simples, não é simplesmente um pedido que foi feito, a Justiça aprovou e depois o STF derrubou, não é simplesmente isso, existe um jogo por trás disso daí. Existe uma tentativa aparente, né, uma aparente tentativa de retaliação por parte da Lava Jato, existe uma tentativa aparente de, né, parece que existe para se medir qual seria a opinião do STF em relação a isso, né? Também uma questão de mobilização, porque tudo que envolve o Lula envolve paixões, em ambos os lados. Então, quando você pega e fala, olha, a gente vai transferir o principal preso do país para outro presídio, isso causa uma mobilização nas redes sociais. E a Lava Jato, acredito eu, estava querendo ver qual que era, testar essa força que ela ainda tem após os vazamentos que foram minando, né, a credibilidade da operação. É uma operação importante, mas que a partir das mensagens que começaram a ser vazadas, né, a gente começou a observar que nem tudo foi feito de forma imparcial ou legalmente. Então, eu acredito que isso foi meio que um teste, né? Um teste de força. E é importante a gente ver isso porque não é um simples jogo de um condenado sendo enviado para cumprir pena em outro lugar. Existe todo um jogo por trás, uma manipulação ali desse teatro, digamos assim, de forças, né? E que é importante a gente ter em mente quando avalia essa questão da transferência do Lula. Aliás, tudo que envolve o Lula, né? Pois é, eu agradeço aí a audiência da Lúcia Pontes de São José e da Eugênia Minicucci também de São José, que nos acompanham ao vivo. Muito obrigado pela audiência. E o Senado aprovou ontem, no mesmo dia em que a Lei Maria da Penha completou 13 anos, um projeto de lei que determina a apreensão imediata de armas de fogo de acusados de agressão contra mulheres. A medida tem como objetivo evitar homicídios de vítimas de violência doméstica. A proposta será enviada ao Palácio do Planalto para sanção ou veto do presidente da República. Na sessão desta terça-feira, os vereadores de São José dos Campos aprovaram por unanimidade a criação de uma comissão em defesa do INPE. No debate sobre a criação da comissão, os vereadores enfatizaram que o INPE é referência no desenvolvimento de satélites e tecnologias de monitoramento, como é o caso do desmatamento. Os vereadores reforçaram também o apoio à equipe de pesquisadores e cientistas da entidade. A comissão estabeleceu, entre seus objetivos, ouvir o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, e também fazer uma visita à instituição. Ainda durante a sessão, foi aprovada a moção de apoio ao INPE, aos seus servidores e ao ex-diretor do Instituto. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Bom, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse ontem na Câmara dos Deputados que as críticas feitas ao INPE não são para destruir a reputação do Instituto. São para quê, então? Chamar os dados de medição de desmatamento de mentirosos, como faz sistematicamente o presidente Bolsonaro? Dizer que são usados por maus brasileiros
para comprometer a imagem do Brasil lá fora, dizer que o ex-diretor Ricardo Galvão agia em conluio com ONGs, um cientista respeitado que acaba de ganhar apoio até da NASA. Para que serviu esse tiroteio verbal insano? Para justificar a contratação de uma empresa privada de monitoramento? Por que não investir no próprio INPE, que é capaz de, com mais investimento, melhorar ainda mais sua captação de dados? E outra coisa, se querem melhorar a imagem da conservação da Amazônia no exterior, precisam pensar em conservação. O discurso antigo do governo de que a Amazônia é nossa tem servido de estímulo ao desmatamento. E nenhum novo sistema de monitoramento é capaz de alterar esses dados. Só mesmo se os dados forem comprados. E o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, divulgou ontem um novo relatório que analisa e compila as descobertas científicas mais recentes sobre o aquecimento global. O documento reafirma a necessidade de limitar o aquecimento da Terra em até 1,5 graus Celsius e, entre outros pontos, destaca a importância da Amazônia nesta tarefa. O documento do IPCC foi organizado especificamente para apresentar cenários sobre como o uso da terra contribui para o fenômeno e como o próprio aquecimento afeta a gestão da terra. O relatório contou com a coordenação de mais de 100 especialistas de 52 países, sendo a maioria de países em desenvolvimento. O texto trata de 4 temas principais ligados ao aquecimento global e às emissões derivadas do uso do solo: mudanças de uso da terra, desmatamento incluso, segurança alimentar, degradação do solo e desertificação. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta temos aí a entrevista com o empresário Kiko Savaia, coordenador do Desenvolve Vale. Lembrando que nós estamos ao vivo e, claro, você pode participar e será muito bem-vindo e bem-vinda. Rápido comercial e a gente já volta. Dos altos da Cassiano Ricardo, céu de brigadeiro. A gente não vê nuvens aqui, parece que o tempo está bom, mas vamos saber com o pessoal do Tempo Vale, mais especificamente com Camila Brasiliense. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Glauco Turres. Esta quinta-feira vai ser mais um dia de tempo estável aqui em São Paulo, devido à influência de um sistema de alta pressão sobre a região sudeste. Dessa forma, o dia vai ficar com pouca nebulosidade e não há previsão de chuva. Atenção aos baixos valores de umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde. Hoje as temperaturas continuam estáveis e a máxima prevista é de 27 graus no Vale do Paraíba e capital paulista, 26 graus no litoral e 25 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. Um grande abraço a você e a todo mundo aí do Tempo Vale, tá bom? E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em São Paulo que espera que os empresários sejam tão patriotas na reforma tributária quanto foram na reforma da Previdência. De acordo com Maia, há um sistema distorcido em que muitos pagam muitos impostos e outros não pagam impostos no Brasil. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que haverá um esforço entre senadores, deputados e integrantes do governo federal para tentar elaborar em conjunto uma proposta de reforma tributária. Segundo o senador, essa reforma é uma das prioridades do Congresso Nacional e do Executivo Federal para o segundo semestre
deste ano. Como nós falamos no início do jornal, nós temos hoje o prazer de receber o empresário Kiko Savaia, que é coordenador do Desenvolve Vale, movimento de empresários que formula ações voltadas para o desenvolvimento regional. Kiko, seja muito bem-vindo, sempre um grande prazer recebê-lo aqui em nossa bancada. Muito obrigado, Glauco, é um prazer todo meu. Cumprimento aqui o Zé Guilherme, o Leandro, poder estar aqui na SP Rio Mais falando de um assunto tão importante que é o desenvolvimento, né? Não tem dúvida, eu vou pegar só uma carona aqui, já passo a bancada aqui para a gente começar essa entrevista. A reforma tributária, ela é necessária, indiscutivelmente, faz-se muito necessária, tem um âmbito nacional extremamente expressivo e necessário e com existem particularidades, sendo que nossa região é extremamente industrializada, isso se faz extremamente necessário, particularmente para o desenvolvimento da nossa região também, né, Kiko? Não tenha dúvida, a carga tributária hoje mata os geradores de emprego, os geradores de riqueza. A gente está numa cultura onde o empreendedor ele não tem a oportunidade de crescer. O governo vê no empreendedor somente o bolso dele, a arrecadação. E ao passo que os países com bom desenvolvimento têm esse cuidado. Então eu acho que aprovamos agora a reforma da Previdência, o que na minha opinião foi um grande avanço. O nosso país ele é conhecido pelas discrepâncias que já existem em muitos setores. Então você tem pessoas aposentadas com 40, 50 mil reais, que existe no nosso país, e a grande parcela da população não passa de R$2.000, R$2.500 de aposentadoria depois de uma longa caminhada de trabalho. Então a reforma da Previdência. E agora vem a reforma tributária, que na nossa opinião vai ser um balizador do crescimento, porque hoje você compra tudo pela internet, né? Você tem acesso ao mercado mundial. Então, numa linha de competitividade, como é que você faz para competir se a própria legislação dos impostos já te mata de largada? Como é que você compete com a economia mundial com esses impostos? E essa discussão, a gente está bastante otimista, porque acreditamos que vai ser feita uma revisão, mas é preciso estarmos atentos. Na reforma tributária, qual será o papel aí dos empresários na discussão, né? Quer dizer, a gente vê que existe já pipocando várias propostas de reforma, né? Você acha que a reforma vai ser difícil da tributária? Mais difícil do que a reforma da Previdência? Zé Guilherme. Envolve muitos interesses, muitos conflitos regionais, de Estado, né? O governo precisa diminuir de tamanho. Eu acho que a reforma tributária ela não pode ser feita pensando nos gastos do governo. Nós temos um governo ineficiente, um governo inchado. Então, eu acho que a reforma tributária ela tem que passar também, é que nem a economia doméstica das pessoas. Não adianta você ganhar mais se você também aumentar os seus gastos. Para você ter uma reserva, para você ter uma solidez, você precisa estar enxuto. Então, o Brasil ele vem correndo atrás das despesas, porque ele não consegue, ele arrecada menos do que ele paga. A outra questão, a gente vem batendo recordes de arrecadação. A Receita Federal não dá moleza no nosso país. Nós temos um dos melhores sistemas do combate à sonegação. Hoje está tudo conectado. Você compra um imóvel, o cartório informa quanto que você pagou. Enfim, então a sociedade hoje está totalmente focada a não sonegar, o que é bom. Porém, é necessário que a carga tributária não mate as empresas, e pequenas e médias empresas. Acho que vai ser mais fácil responder a sua pergunta. Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela envolve diretamente o cidadão. Ela envolve o aposentado, ela envolve o pensionista lá, que já é aposentado, mas aquele que ainda está perto de se aposentar, né? Então como é que ficam as regras? E a tributária, ela tem um cenário mais econômico, mais voltado aos empreendedores. Então o apelo político, na minha opinião, vai ser mais fácil, né? Eu tenho visto que o governo está enfrentando temas que são difíceis, vejo alguns problemas, porque não pode mudar de nome e a tributação continuar sendo a mesma, né? Não pode maquiar. Não pode maquiar. O jogo tem que ser aberto, transparente. Século XXI não tem espaço mais para oportunista.
Ou seja, tem que sentar, fazer a matemática, e não é culpa de governo ou da sociedade. A gente está num país que é caro, né? A gente já tem uma moeda desvalorizada. Hoje, você quer fazer qualquer negociação com o exterior, né? A nossa moeda é 4, 5 vezes, dependendo do lugar. Então, precisamos realmente que a carga tributária seja revista. Existem modelos que estão sendo analisados, que é o caso do Chile, lá do IVA, mas já estão inventando um outro nome aqui, que é o IB, alguma coisa. E também a questão da tributação no lucro, que é algo que hoje não tem. Um dos poucos cenários que o empresário, hoje o gerador de riqueza, o gerador de emprego, não tem é a tributação nos lucros. Mas está bem ventilado aí que isso possa acontecer. E o pensamento do ministro Paulo Guedes, que a gente tem acompanhado, não, mas eu vou diminuir a carga tributária hoje, que é de 35% para 20%, então tributa em 15%, não teve aumento. Isso para mim é, como diz o presidente da República, balela, porque já o imposto sobe e já colocaram mais um imposto ali. Então assim, eu acho, Zé Guilherme, que tem um preconceito, vamos dizer assim, um preconceito contra o gerador de empregos, contra o gerador de riqueza. Eu acho que existe, é da nossa cultura. Os Estados Unidos, por exemplo, quando derrubaram as Torres Gêmeas, a resposta que ele deu ao mundo foi a união entre a iniciativa privada, a sociedade civil e o poder público. E ergueram uma torre mais alta do que as que derrubaram. Ou seja, é assim, o governo ele está para incentivar o crescimento. E outra coisa, 14 milhões de desempregados, quebra metade da burocracia brasileira. Tem um monte de empreendedor esperando fazer, mas não pode. Porque a prefeitura, não estou aqui falando de prefeitura A, B ou C, estou falando do ambiente burocrático que o nosso país vive hoje e que isso atrapalha. Tenta aprovar um projeto de loteamento hoje. Um órgão que pergunta para o outro, depois que aprovou, você está sujeito ainda a vir um órgão como o Ministério Público e ainda fala, não, mas calma lá. Escuta, ótimo, esses órgãos são importantes e devem agir para que as coisas aconteçam dentro dos parâmetros legais. Só que, como é que você para uma obra dessa, a ponte do Arco da Inovação, a ponte estaiada, depois de tudo aprovado? Para discutir se era carro ou gente que ia usar. Calma aí. A sociedade não pode permitir isso. Eu acho que o Ministério Público ele pode parar uma obra em qualquer momento se houver indício de corrupção. Aí não tem que ter. Agora, uma obra que foi aprovada. Por quê? O brasileiro acha que o dinheiro do poder público é de um terceiro. O dinheiro do poder público é nosso. O Desenvolve Vale, qual Sim. é o papel do Desenvolve Vale? Qual é a agenda do Desenvolve Vale diante dessa situação das reformas e tal? Qual é a agenda? Proatividade. O Desenvolve Vale quer trabalhar uma linha de esforços. Nós estamos numa das melhores regiões de investimento do Brasil. O Vale do Paraíba talvez não tenha região que contemple tantos pontos positivos ao investidor. Posição geográfica, renda per capita, estrutura de logística com aeroporto, com porto, ao lado do capital, eixo Rio-São Paulo. Então, nós não temos nenhum ponto. Porém, não existe hoje um trabalho conjunto das cidades de discutir. Na verdade, existe uma concorrência. Não, eu sou de Jacareí, não, você é de Taubaté. Mesmo que uma concorrência velada, não intencional, mas nós precisamos transformar isso aqui num Vale do Silício. Nós temos tudo para isso, né? Nós temos aqui um conteúdo intelectual que poucos lugares do mundo têm. Você tem o ITA, você tem o Parque Tecnológico, você tem o INPE, que aliás eu quero ser solidário ao INPE, muito triste com as declarações ofensivas que o presidente tem feito ao INPE. Eu acho que isso merece e fiquei sabendo que a Câmara Municipal tomou a iniciativa de apoiar. Temos que apoiar. O Brasil até hoje não tem um prêmio Nobel, Zé Guilherme. Por quê? Qualquer um que começa a se destacar, o próprio brasileiro já mata no ninho. Paraguai tem prêmio Nobel, Argentina tem prêmio Nobel e a gente tem motivos para ter. O fundador do INPE é vivo e mora em São José dos Campos, Fernando Mendonça, um exemplo, né? Aliás,
Eu não sei se vocês sabem, o Fernando Mendonça foi um dos que ajudou os Estados Unidos a pousar na Lua. E ele ganhou um pedaço da Lua quando era diretor do INPE. Mas parece que isso não é valorizado. Fernando Mendonça, daqui. Teve no Desenvolve Vale. Então o Desenvolve Vale ele surge com um movimento de pessoas que já demonstraram ter sucesso profissional, imbuídas de continuar com essa discussão, trazendo a pautas temas que vão ser compartilhados com o poder público. A questão da burocracia é um deles. Ou seja... Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, pegando uma carona, desculpe interromper aqui, mas valeu. Nós sabemos tudo que nós temos como potencial em termos de região, em termos de pessoal e tudo. O que falta para o Vale realmente decolar e desenvolver-se, vamos dizer? Eu acho que o poder público tem que parar de atrapalhar. Tá certo? Quando eu falo poder público, é a estrutura pública. Tem que haver uma sinergia hoje de CETESB, de prefeituras, de agências dos estados, ou do estado, no caso aqui de São Paulo, que possa fazer com que... Hoje o investidor, ele está desacreditado, ele tem recurso, não precisa buscar dinheiro de fora. O empreendedor local, ele tem recurso, tem tecnologia para investir. Então, eu acho que hoje um dos pontos que mais atrapalha o brasileiro é a burocracia e a insegurança jurídica. E particularmente na Podem apurar. Nós estamos perdendo 2 multinacionais que viriam para Jacareí e não estão vindo por insegurança jurídica. Nesse momento, o Vale do Paraíba está perdendo 2.500 empregos. Eu quero saber se isso não é importante para qualquer prefeito, para qualquer cidadão, para qualquer sociedade. Indiscutivelmente, vou aqui mais uma vez. Vale do Paraíba está perdendo neste momento, e quase perdemos a GM graças ao sindicato, mas que foi recuperada. E acho que isso passou a ser uma oportunidade. Verdade. Deixa eu só fazer uma pergunta, que assim, parece que você coloca todo o peso nas costas do governo. Eu concordo, né? De fato, tem muitas discrepâncias. E de fato, por exemplo, você vai tentar abrir uma empresa de alguma forma, você tem que falar com uma agência, depois você fala com a outra, depois você fala com a outra. Não existe uma interligação. Não. Mas eu acho que também é uma falta de uma eficiência das próprias empresas, porque o que acontece? Eu concordo com você quando você fala das pequenas e médias empresas, mas quando a gente vê pequenas e médias empresas que surgem, né, e as grandes empresas vão lá e começam a boicotar, porque os grandes players, eles têm um poder muito grande junto ao governo. Então quando a gente pensa sobre o lado econômico, isso me preocupa um pouco. A gente fala, é culpa do governo, mas os grandes players estão ali por trás, cerceando e tentando minar a entrada dos novos entrantes, né? Acho que é uma das barreiras que acaba se criando. Então, eu acho que tem que ter uma discussão em cima disso daí. Os pequenos e médios, acho que eles têm que se unir. De fato, acho isso super positivo, mas justamente para não deixar acontecer dos grandes players irem lá e minarem justamente a entrada deles no jogo econômico. Né? Eu vou aproveitar, então, vou inserir aqui uma pergunta pertinente de um dos nossos participantes aqui ao vivo. A pergunta é para você, o Kiko. O número de MEIs bateu recorde em São José dos Campos. Agregado ao que você falou aí também, tá? O Desenvolve Vale é para os MEIs também? O Desenvolve Vale é para todo aquele que queira o desenvolvimento. Para o profissional liberal, que seja só uma pessoa. Eu acho que nós estamos numa sociedade que todos devem trabalhar de forma unidas, respeitando as suas concorrências, inclusive estão interligadas. Eu acho que os MEIs têm uma função estratégica e super importante na economia brasileira. Com respeito, Leandro, que a sua colocação e é pertinente, eu diria para você o seguinte, não vejo intenção do grande combater o pequeno. Não vejo intenção. Eu acho que o pequeno sempre nasce para querer ser esse grande também, e a gente tem que torcer para que ele se torne um grande. Sim. O que eu coloco é que é muito difícil. Hoje, quando aquela frase antiga, né, que vendeu o almoço para pagar a janta, eu acho que não estão conseguindo mais pagar a janta. É só a gente andar pelo comércio, vai ver, né, fechou porta, o outro não paga, e são pessoas bem intencionadas, com potencial. Então, eu acho assim, que a gente tem que trabalhar numa linha de criar um cenário mais fácil, menos tributos. Você abastece o carro hoje, em qualquer posto que você for utilizar, e olha na nota fiscal o quanto que vai de imposto ali. Está escrito agora. Quando você pede uma nota fiscal no posto de gasolina, então, se você gastar lá R$100, você vai ver que quase metade
vai ser destinada para pagamento de impostos, né? Então, o Brasil, não é à toa que o presidente dos Estados Unidos tem acenado aí com todas as linhas para ser um parceiro comercial. Nós temos 200 milhões de consumidores. Quem que lança um carro e não quer vender para o mercado brasileiro? Os países da Europa é 8 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes. Brasil, então assim, eu vejo como um potencial e não jogo a culpa no poder público, até porque o poder público, eu já fui poder público por 16 anos, ele é o espelho da sociedade. Uma consciência na hora do voto, eu acho que isso também já está acontecendo, a juventude de hoje está muito mais atenta, né? Esse combate da corrupção. Mas hoje a imprensa está dando muito mais espaço para a questão das trocas de mensagens. Vamos pelo bom senso. Você acha que um juiz não conversa com o promotor? Não, eu acho que sim, mas eu acho que você tem que ter um... Né? Não pode ter um conluio, não pode ter uma ética. Que você faz. Mas assim, um negócio que envolveu o Brasil, que já passou por outras esferas, né? Não sou defensor do Moro, nada disso, mas eu acho que o Brasil ganhou. Eu, como cidadão brasileiro que estou vendo aí, salvou a Petrobras, né, desses esquemas. Aliás, hoje o Eike Batista foi preso, né? Propinas de 16, de 20 milhões de reais para um governador. Né, e o sistema de saúde caótico, né, o lado social do Brasil também é outro ponto. O Desenvolve Vale está defendendo muito isso, bons empresários ali, né, pessoas que respeitam as regras, tem critério para entrar no Desenvolve Vale, ou seja, não quero participar, vou participar. Não, tem que ter uma linha de idoneidade, uma linha de seriedade, um compromisso social com o próximo. Eu acho interessante isso, porque assim, quando a gente fala da reforma da tributária, né, eu acho que ela é bastante importante de fato, porque, por exemplo, eu ganho pouquinho, e aí quando eu vou no posto de gasolina e abasteço meu carro, eu pago a mesma coisa do Eike Batista, que foi preso hoje, que mora numa mansão e que tinha uma Lamborghini na sala da casa dele. É isso. Então assim, eu acho que a reforma ela tem que, acima de tudo, combater essas grandes discrepâncias. Quem ganha muito, paga muito. Quem ganha pouco, que pague pouco para poder um dia almejar aí sim o desenvolvimento e pagar, né, poder pagar muito. Eu adoraria pagar o mesmo montante de imposto do Eike Batista, por exemplo. Né? Então, sem dúvida, eu acho que esse é um ponto, né, importante que a gente tem que colocar. E eu concordo, eu acho que assim, as pequenas empresas, elas têm que ter recursos, têm que ter incentivos para elas surgirem. Né? Porque, de fato, a tributação em cima do pequeno empreendedor é muito grande. Muito grande. E o grande empreendedor, a gente pega os bancos, por exemplo, não só os bancos, mas as grandes redes, que sonegam imposto, não só imposto de renda, porque hoje é mais difícil, né, você fazer esse tipo de coisa, mas, por exemplo, devem para a Previdência, devem imposto disso, devem guia não sei do que. Então é complicado, né? Um cenário aí que eu acho que é desafiador para todo pequeno empreendedor. Né? E banco, né? Gente, todo mundo aqui tem conta em banco, né? Quando que essa turma olhou para alguém? Né? Ou seja, você hoje a aplicação com taxa Selic do jeito que está, se você conseguir ter 0,6 de aplicação, está ótimo. Agora, se o pequeno empreendedor precisar usar R$1.000 de cheque especial, é 11% nas costas dele. Ao mês. Ao mês. Isso precisa ser regulado. O spread é um problema... Escuta, não, os bancos estão, sabe, nadando, né? Eu acho que tinha que ter um novo modelo. Ele também não quer você como cliente lá dentro não, viu? É tudo internet. Você tem um problema, você tem que se virar para resolver. Viu, Kiko? Eu queria saber o seguinte. A gente vê o nascimento de alguns movimentos preocupados com esse ou aquele problema, né? Sim. A gente tem aí o Desenvolve Vale preocupado com o desenvolvimento regional. Mas eu fico preocupado assim, com a efetividade dessas discussões. Né? Quer dizer, eu sei da seriedade das pessoas que estão envolvidas, mas como fazer para que as ações efetivamente possam contribuir no dia a dia dos governos, das prefeituras e do cidadão? A gente está trabalhando com uma pauta muito positiva, que o primeiro trabalho mais técnico vai ser um diagnóstico do Vale do Paraíba de potenciais. Eu acho que isso, de forma a tentar apresentar ao mundo as possibilidades de investimentos que existem aqui. Né? Isso já foi pauta da nossa reunião. Nós estamos numa fase de
de definir esse trabalho, o que para a gente é importante, para poder ter um mapa de, por exemplo, hoje, por que alguém de fora que não nos conhece viria para o Vale do Paraíba? Certamente São José tem o vídeo institucional dela, Jacareí também, Taubaté, mas vamos falar de região, né? Nós temos um aeroporto aqui, Zé Guilherme, sem usar, e o joseense, infelizmente, já acostumou com isso, ou o Vale do Paraíba, o Vale Paraibano aqui, já acostumou que é normal você ter um aeroporto com uma pista de 3 quilômetros, próximo ao porto, próximo à capital de São Paulo, sem usar. Já para a gente já é normal. Então, é tentar fazer esse tipo de provocação para que a gente possa atrair geração de negócios na nossa região. Eu acho que cidade sustentável é aquela cidade que gera emprego, é aquela cidade que respeita o meio ambiente, é aquela cidade que você tem a segurança. Então, o Desenvolve Vale, ele nasce com a perspectiva de provocar, mas não simplesmente apontar. Discutir soluções que possam fazer com que aqui seja... São José conseguiu falar não para um World Trade Center. Nós conseguimos falar não, independente se era aqui nesse terreno ou se podia ser no outro terreno, mas conseguimos falar não para um World Trade Center aqui, que seria um centro de convenções, que seria alternativa a São Paulo aos grandes eventos, que lá já não cabem mais. Mas nós falamos não porque não tivemos competência de tocar adiante um projeto como esse. Agora, esse mapeamento então está sendo feito? Esse mapeamento está sendo analisado, a melhor forma de ser feita. Sim. Envolve toda a região metropolitana do Vale do Paraíba? Toda a região metropolitana. Então a gente vai começar, já começou, nós temos o Desenvolve Vale tem uma agência de jornalismo hoje, trabalhando, de imprensa, levantando os dados para que a gente possa somar com as informações que o poder público já dispõe e tentar traduzir isso num mapa de possibilidades de negócio. Como que o poder público vê essa iniciativa? Eu acho que ele devia aplaudir, né? E eu acho que está vendo bem, porque a gente está sendo bem recebido. Vocês estão indo em todos os municípios? Estamos. Né? O que acontece é que os municípios ainda, o atual momento, assim, diria que não personalizando as autoridades de momento, mas a nossa cultura, ela sempre põe limite. Eu sou prefeito de Tremembé. Não vamos falar Tremembé que está na pauta hoje, né? Eu sou prefeito de Taubaté, um exemplo. Né? A pessoa lá tem... Calma aí. As cidades precisam uma da outra. Vamos olhar, você pode ser prefeito de uma cidade, mas vamos trabalhar o entorno. Jacareí, por exemplo, eu estou vendo Jacareí aqui, aliás, estou vendo o projeto lá, o Arboville, que está no município de Jacareí, mas tem total impacto para as duas cidades. Então vamos discutir uma questão da regionalização de verdade. A região metropolitana do Vale do Paraíba foi um ato bonito que o governador Alckmin fez, mas na minha opinião burocrático, que hoje não repercutiu em nada de ordem prática. Só um ato burocrático para dizer que tem. Né? Eu não sei, como cidadão, a que serve a região metropolitana. O que mudou? Eu não sei. Depois que mudou o nome, ficou bonito, região metropolitana, RM, né? E a gente tem que cobrar. Nós pagamos impostos, nós somos pessoas que batalhamos aqui pelo crescimento, temos um potencial de uma juventude que se forma aqui na cidade, e a gente deveria criar cenários. Né? Hoje o que você escuta o jovem falando? Quero estudar fora, quero conseguir uma bolsa para ir para outro país. Legal, pode até fazer isso, mas eu quero saber o seguinte, ele teve a oportunidade também de ter um bom projeto aqui, né? O parque tecnológico, o próprio joseense desconhece o parque tecnológico. Não estou falando das autoridades que desconhecem, nem os que leem jornais todos os dias, mas a sociedade precisa incorporar isso aqui, né? O que é bom para um cidadão é ele saber que ele está estudando, mas também vai ter o emprego dele, ou vai ter a oportunidade de gerar o próprio negócio. Para um pai, quem é pai aqui que está nos assistindo sabe, o que o pai quer? Qual a melhor herança que um pai deixa para um filho? O estudo. E depois do estudo, se ele conseguir ter uma boa geração de renda, eu não falo nem ser empregado, porque ele também pode ser dono do próprio negócio. O telespectador estava falando que aumentou o número de micro e pequenas empresas individuais, né? Batendo recordes. Também isso tem que ter um cuidado, porque muita gente está se tornando empreendedora por necessidade. E às vezes está enfiando lá o fundo de garantia que demorou 15, 20 anos para juntar, num negócio que ele não tem a menor aptidão, não está preparado para isso. Não fez nenhuma pesquisa de mercado. Nenhuma pesquisa, entrou
entrou porque alguém... O Brasil tem muito disso. Você vê alguém dando certo, Vou fazer bolo também. vou fazer bolo. Nossa, olha o boleiro lá, virou franquia. Olha o outro que vendeu chocolate lá, tem 1000 franquias. Começa a fazer chocolate. No caso do MEI, eu acho que também tem a questão da precarização do trabalho, né? Porque antes era contratado com carteira assinada, aí agora você chega numa empresa e fala, olha, né, eu entrego um currículo e falo, eu só contrato se for MEI. Porque aí não tem férias, não preciso depositar fundo de garantia e tudo mais, né? É isso. Então eu acho que essa expansão também está relacionada, Tem isso, né, questão à de terceirização, né? Porque eu acho que ainda a cultura empreendedora, acho que no nosso país e na cultura do nosso cidadão mesmo, da nossa sociedade, ela ainda é muito, ela não é muito assim desenvolvida. Não, né? verdade. Então quando eu vejo, me preocupa, eu fico triste com a questão do MEI, porque eu acho que ele seria uma grande porta de entrada para o mundo do empreendedorismo e ele é usado justamente para você precarizar o trabalho. Né? Então ela poderia ser um apoio para essas pessoas. O cara ele trabalha, por exemplo, ele é técnico da NET, um exemplo, e ele vai lá e instala cabos no poste e tal, enfim. Aí ele pega e fala, bom, é uma oportunidade, posso abrir uma empresa e prestar serviço para essa operadora, né, de telecomunicações. Mas não, a operadora contrata ele, não estou dizendo específico a A ou a B, né, mas contrata ele como meio para baixar custo. Né? Porque, de fato, a carga tributária em cima de quem emprega, em cima do cara que gera emprego é muito alta. Né? E não deveria ser no gerador de emprego, deveria ser depois lá no lucro. Né? Tudo bem, aí depois o que ele lucrou pode ser tributado. Isso é o que eu acho que seria mais honesto. Dúvida. Até porque, gerando mais emprego, produzindo mais, ele lucra mais. Então, concordo com você plenamente. Né? O MEI não está sendo visto apenas porque são boas ideias que estão se tornando empreendedores. Tem muito disso, concordo. Uma muleta, né? Uma muleta, mas aí que está, né? Uma coisa puxa a outra. Com 35, as empresas precisam sobreviver. Né? Chega num momento, e aí principalmente o pequeno e médio, que ele não aguenta mesmo. Se ele for jogar todos os custos de impostos, de contratação de folha de pagamento, ele chega à conclusão que ele está pagando para trabalhar. Né? E o custo de operação, ele fecha. Aí o cara, para não fechar, é a lei da sobrevivência, né? Ele deixa ele pagar primeiro os impostos. Bom, imposto depois eu parcelo, me viro. E aí começam as alternativas para redução de custos. Infelizmente tem um pouco disso. E a gente tem que apostar mais, né, ô Leandro? Eu acho que o Brasil já deu exemplos de que é possível trabalhar produtos com valores agregados de dificuldades. Veja, a gente não fabrica carro, mas fabrica avião. O Brasil não teve sucesso em fabricar carro, né? Tinha o Gurgel, mas que tudo indica, acho que faliu. Ele faliu. Mas foi um boicote também das grandes montadoras. Foi um boicote, um boicote muito triste. O Brasil poderia ter sido um pioneiro. Mas fabrica avião. O Osiris Silva, ele no evento do Desenvolve Vale, ele até chegou e falou, Kiko, você tem certeza que você quer que eu fale no seu evento? Eu falei, não só tenho certeza, como estou ávido a ouvi-lo. E ele puxa uma matéria que tinha saído no jornal falando de um investimento de não sei quantos trilhões que a Boeing faria nessa parceria que tinha feito com a Embraer, e que ele percebia que não tinha nenhum joseense se movimentando ou aplaudindo isso aí, ou tentando ver como que isso poderia ser importante para a sociedade de um modo geral. E é verdade. A gente tem uma empresa aqui da nossa cidade que nós temos que aplaudir, né? E fazer de tudo para que ela amplie, cresça e fique aqui. Eu lembro que quando eu fui presidente da Fundas, tive a oportunidade de lançar o CEPAS aqui. Isso foi construído no ano de 2000 com um projeto e recurso do BID, que estava investindo 500 milhões de dólares no Brasil para incentivar o ensino técnico. E uma das exigências é que a escola que fosse montada teria que ter afinidade com o mercado de trabalho. Então nós, na época, lançamos o curso Mecânica de Aeronaves. Então essa integração do recurso público com a iniciativa privada é maravilhosa, que você vai formar gente para o mercado de trabalho. Né? Nós estamos perdendo as multinacionais que estariam vindo para cá, uma pena saber disso, porque a gente está numa época em que se fala tanto de desemprego, mas se fala pouco na geração de receita. O poder público é o único que não gera receita, é o único, ele só gasta. E quem sabe o Desenvolve Vale possa contribuir, por exemplo, na questão da instalação de empresas. Né? Muito. Você mostrando o potencial desses investidores para o poder público, para que, de alguma maneira, a solução apareça. Né? Sem dúvida.
Zé Guilherme, se você for pensar, vamos pegar o exemplo do prefeito de São José, o Felício, né, que na minha opinião está fazendo uma ótima gestão, eu tenho acompanhado, tem seus problemas normais e tal, mas ele quer que novas empresas venham para cá, não tenho dúvida. Se você perguntar para o prefeito de Jacareí, para o prefeito que saiu de Jacareí, que era do PT, não importa, todos eles querem falar no microfone, olha, gerei tanto emprego, todos. Agora, por que não acontece? É a questão da máquina. A gente precisa ter um olhar melhor para a máquina, né? Será que os funcionários estão muito cansados de estar lá, porque entra, presta um concurso, está desmotivado, por algum motivo? Ou seja, isso tem que ser repensado. Acabou aquele emprego que a gente falava, olha, quando a mãe falava, né, tem que casar com alguém que seja gerente do Banco do Brasil, que é estabilidade para a família. Hoje, ninguém mais vai ter essa estabilidade para nada. O empresário vai ter que correr porque as coisas estão mudando. E o poder público vai precisar também entrar nessa modernização, né? Vai precisar. Você não pode demorar 5 anos para aprovar um projeto. Você não pode. Aí você fala, é a intenção de alguém que está lá do poder público demorar isso? Também acho que não é a intenção. Mas a estrutura não é eficiente. Pois é, Kiko, a gente vê, sente na pele, literalmente, em todos os níveis aqui, que o Brasil está passando por uma série de modificações e que urge ações como a sua, aí dentro de regiões específicas, que tenham essa boa vontade e essa capacidade de trabalho para que realmente as coisas se desenvolvam da maneira como o Brasil precisa e particularmente também a nossa região precisa. A gente te parabeniza. Obrigado. Demais você e, claro, a todos que fazem parte desse Desenvolve Vale. E agradecemos demais essa sua presença. Nós estamos aqui, algumas perguntas vão ser encaminhadas a você aí também, de nossos participantes, mas a gente agradece demais a sua participação e, claro, estamos sempre dispostos aqui a discutir e colaborar principalmente com o que é bom para a nossa região e também, claro, e obviamente para o Brasil. A gente agradece demais a sua presença. Ô, Glauco, muito obrigado. Agradeço a SP Rio Mais, na pessoa do Maurício Guizar, do Glauco, do José Guilherme e do Leandro. E falo para vocês, nós não temos as soluções e nem a pretensão de achar que estamos com tudo pronto para definir esse crescimento. Mas eu acho que não devemos esperar apenas, como o Leandro disse, o poder público. Eu acho que se houver uma união entre o poder público e os geradores de riqueza, geradores de empregos, os empreendedores, desde que tem um funcionário, ou o próprio cara ser empreendedor, não ter funcionário nenhum, eu tenho certeza que quem ganha é a sociedade. Perfeito. Eu agradeço muito. E agradeço muito vocês também. Obrigadão. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E a saída temporária para o Dia dos Pais vai beneficiar cerca de 3 mil presos nas unidades prisionais da RM Vale. O benefício é concedido pela Justiça aos presos de bom comportamento e que estão no regime semiaberto. A Secretaria de Administração Penitenciária não informou a data exata de saída dos presos. A Polícia Militar vai intensificar o policiamento nas áreas próximas aos complexos prisionais. Faremos intensificação neste período em locais críticos, principalmente em locais que os presos não deveriam frequentar. Existe um horário que eles precisam cumprir. Se encontrarmos um condenado na rua e ele está descumprindo as medidas, ele já é recolhido e retorna ao presídio, afirmou o comandante da PM na região, José Eduardo Stanelis. Será que a Richthofen vai sair? Não sei. Ela também ganha tudo que envolve ela ganha uma repercussão. Mas você vê que é justamente por causa do quê? Dia dos Pais. Sim. Dia dos Pais. E ela está envolvida na morte do pai dela, né? Sim. Então é por isso que... E ela já teve esse benefício outros anos. Mas teve anos que foi cassado, né? Ela não pôde exercer
nesse benefício. Eu acho interessante essa discussão da saidinha, né, da história da saidinha, porque sempre gera muita polêmica. Sempre. E assim, são 3 mil detentos que vão deixar, né, os complexos carcerários, né, e vão, enfim, ter o direito de passar alguns dias com suas famílias. Se a gente pensar que quando essas pessoas são recolhidas pelo Estado, elas não estão ali simplesmente para serem punidas, mas estão ali também para serem ressociabilizadas, eu acho essa medida extremamente importante. Aí as pessoas falam, mas são 3 mil bandidos que estão nas ruas. Não necessariamente, ele já foi condenado pelo crime que cometeu e está pagando por isso. Quando a gente vê que acontecem casos, de fato acontecem, de alguns que saem e aí praticam atos ilícitos, isso daí quando a gente olha são 3 mil, às vezes é 3, 4, não chega a 1%, 0,5%, 0,01% do total. E a gente acaba dando muito mais foco para o que aconteceu, né, para a pessoa que praticou uma má conduta, né, nessa saidinha, do que dos outros 99,9% que se portaram bem e que aproveitaram aquela oportunidade, espero eu que tenham aproveitado aquela oportunidade para se ressociabilizar, para voltar melhor para os seus complexos penitenciários e refletir sobre a situação que levaram essas pessoas até lá, né? Então acho que é importante a gente sempre olhar todo esse lado, né, e entender o contexto geral. Não tem a menor dúvida. E a Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Com uma população composta por mais de 1,2 milhões de mulheres, segundo o IBGE, a RM Vale tem apenas 2 abrigos que atendem às vítimas de violência doméstica. Os abrigos foram implantados em 2017 e prestam apoio para mulheres sob risco iminente de morte ou grave ameaça. Estão localizados nas cidades de São José dos Campos e Taubaté. Juntos, eles têm capacidade para acolhimento de 36 mulheres e seus filhos, o que representa 4,5% da população feminina com medida protetiva em São José, que hoje ultrapassa a marca de 800. A falta de abrigo é um problema sério. O ideal seria termos um abrigo regional que fosse custeado em consórcio pelos municípios. A ideia do abrigo sigiloso é permitir uma proteção da mulher sem qualquer possibilidade de encontrá-la. O que não seria possível em municípios pequenos, pois, claro, né, fica fácil do agressor encontrar, explicou o defensor público Júlio Camargo Azevedo, de São José dos Campos. Uma nova forma de combate à violência da mulher contra a mulher foi instalada em São José. Trata-se da Patrulha Maria da Penha, realizada pela Guarda Municipal. Ela está atuando 24 horas por dia, em conjunto com a Vara da Violência Doméstica, com visitas periódicas à residência de mulheres em situação de violência doméstica. Realmente tem que se pensar em mais abrigos, né? Porque você vê que muita gente está de fora, mesmo existindo a lei da proteção, muita gente está de fora dessa possibilidade. Né? Mulheres com medida protetiva, que são perseguidas por seus companheiros ou ex-companheiros que sofreram violência. Olha a situação, 800 mulheres, um número enorme mesmo. E de pessoas que, como é que vamos raciocinar no contexto geral, como é que uma mulher que é perseguida pelo seu marido, ou ex-marido, ou ex-namorado, ou ex-companheiro, arruma um emprego? Como é que ela vai ter foco no emprego? Por exemplo, ela vai ser uma atendente de caixa, sabendo que a qualquer momento aquele cidadão pode chegar ali e dar um tiro nela. Pode chegar ali e cometer uma agressão, pode descobrir que ela está ali. É gravíssimo isso. Então, assim, a gente tem que investir muito nessa estrutura de proteção, que é uma coisa reativa, mas ser proativo numa educação, de fato, mostrando que esse tipo de coisa é inadmissível dentro da sociedade. Então, assim, a gente tem que educar para evitar que a gente tenha que fazer, né, enfim, todas essas medidas que infelizmente são muito necessárias. E parabéns à Guarda Municipal que está auxiliando nesse processo, porque é uma situação muito triste. A pessoa vive, ela que deveria estar livre, ela está vivendo numa prisão. E o agressor está solto, uma medida protetiva que não pode chegar a 300 metros da pessoa. Né? Então é lamentável. E os números são expressivos. São expressivos, né? Não é uma coisa pequena. Né? Não tem a menor dúvida. E o Ministério Público de São Paulo está investigando irregularidades em concurso público realizado em Pindamonhangaba.
O inquérito foi aberto após a Promotoria de Justiça da cidade receber representações que noticiavam a ocorrência de irregularidades na contratação do Instituto Universal de Desenvolvimento Social para a realização de concurso para o preenchimento de diversos cargos na Prefeitura de Pindamonhangaba. O procedimento tratará ainda de notícias veiculadas na mídia, dando conta de diversos problemas ocorridos durante a aplicação da prova, como ausência de fiscais na sala, violação dos lacres dos cadernos de questões e ausência dos nomes de determinados candidatos na lista de chamada. O inquérito recomenda que a Prefeitura de Pindamonhangaba suspenda o concurso público em questão, além de pedir ao IUDS esclarecimentos sobre as irregularidades ocorridas durante a aplicação da prova. E o governo Ortiz Júnior deve gastar até 5,2 milhões de reais para contratar uma empresa que ficará responsável por informatizar o sistema da rede municipal de ensino. A sessão do pregão será realizada hoje. O contrato terá 24 meses de duração. Uma das principais novidades previstas no contrato é que os pais e responsáveis poderão ter acesso pela internet, celular ou computador às informações sobre a vida escolar de seus filhos, tais como notas, faltas e ocorrências. Além de todas as informações sobre os alunos, o sistema também será alimentado com dados dos professores e demais servidores da educação, como carga horária, licenças, afastamentos, faltas, atrasos e dados salariais. A Prefeitura também prevê utilizar o sistema para a gestão do transporte escolar, com informações como itinerários, tempo de deslocamento, dados de veículos e motoristas. E também da merenda servida nas unidades, tá? As refeições planejadas, quantidade consumida e disponibilidade do estoque. Importantíssimo isso também. E olha só, os usuários que utilizam as bicicletas compartilhadas da empresa Yellow em São José dos Campos terão que gastar um pouco mais. Desde 1º de agosto, a Grow, dona da marca, aumentou o valor da tarifa de R$1 a cada 15 minutos para R$1 a cada 5 minutos. De acordo com a empresa, a medida foi necessária para garantir a sustentabilidade da operação. Atualmente, o município conta com 1.100 bicicletas. Eu não diria que gastaram um pouco mais. Vamos fazer conta, né? Eu acho que vai gastar muito mais. Muito mais. Porque você só fazer uma conta simples aí, né? Quer dizer, na verdade não alterou a tarifa, mas alterou o tempo. Então que 1 a cada 15, agora 1 a cada 5. Você triplicou. Triplicou. Entendeu? Então, para resumir, para os mesmos 15, você agora vai ter que gastar R$3. eu acho que é uma coisa assustadora esse tipo de manobra, né? Para tentar justificar a sustentabilidade da sua empresa. Eu acho que não dá de um dia para outro você querer cobrar 3 vezes mais. Então, realmente é complicado. Eu acho que uma alternativa fantástica essa de você poder pegar uma bicicleta e compartilhar. Acho que é uma coisa super interessante, super bacana, mas eu tenho algumas considerações em relação a isso. Essa questão do preço, infelizmente, vai acabar inviabilizando, porque assim, as bicicletas, elas estão, e principalmente os patinetes, estão distribuídos em regiões da cidade que não abrangem a cidade como um todo. São regiões de elite, a gente sabe muito bem disso. Né? Então, o centro expandido, as áreas ricas. As áreas periféricas isso não atinge. Justamente os trabalhadores poderiam utilizar, os trabalhadores mais humildes, as bicicletas compartilhadas para o deslocamento, esses não têm a possibilidade. E ainda que queiram agora, ficou muito mais caro. Né? Então isso realmente é triste ver essa notícia. Né? Pois é, ou então você já melhorou de tal forma o seu condicionamento físico que você consegue cobrir o mesmo percurso que fazia em 15 em apenas 5 minutos pelo mesmo preço. É um desafio que eu lanço a você.
não vou cumpri-lo. Eu já vou. Quando ele lança esse desafio, não vai dar para cumprir. Não estou com todo esse poder aí de preparo físico. Mas falando em preparo físico, nós vamos para os Jogos Pan-Americanos. E ele tem a força, é como nós começamos. Darlan Romani venceu a prova de arremesso de peso. Mas além de garantir o ouro, Darlan alcançou, olha só, a distância de 22,7 metros, o que lhe garantiu o recorde dos Jogos Pan-Americanos. E figurinha repetida, olha só, após ganhar o ouro junto com Gustavo Tissuboy no tênis de mesa com duplas, Hugo Calderano venceu o chinês naturalizado dominicano Wu Jiaji e conquistou o ouro no tênis de mesa individual. E para quem assistiu, falou que foi uma performance absolutamente impecável. Foi emocionante, ele ganhou de virada no final, né? Foi realmente, eu fiquei impressionado com a concentração, né, e com a habilidade do saque desse menino. É impressionante. Impressionante, está de parabéns aí. E olha, que classe, hein? Diga-se de passagem. Os cavaleiros Eduardo Menezes, Rodrigo Lambre, Marlon Zanotelli e Pedro Venis garantiram o ouro no hipismo após vencer as equipes do México e dos Estados Unidos. Esse foi o 6º ouro do Brasil nesta modalidade em Jogos Pan-Americanos. E a natação, olha só, dobradinha brasileira. Nos 200 metros livre, o gaúcho Fernando Scheffer, de 21 anos, levou o ouro com a marca de 1 minuto e 46 segundos, seguido pelo baiano Breno Correia, de 20 anos, que anotou 1 minuto e 47 segundos. Hoje nós estamos bem nesse PAN mesmo, que coisa bacana. E atualizando o quadro de medalhas, o Brasil alcançou a marca de 102 medalhas conquistadas, sendo 31 de ouro, 26 de prata e 45 de bronze, se mantendo assim no 2º lugar geral. De parabéns mesmo a todos esses bravos esportistas, que a gente sabe aí também o quão difícil é chegar lá no PAN e o quanto difícil é a caminhada para se tornar um esporte aí de alta performance, um esportista de alta performance. Mas e o esporte por aqui? Com os resultados da noite de quarta-feira, primeiro, aí eu já fiz voz de lamentação, porque o nosso basquete, infelizmente, teve um tropecinho aqui. São José perdeu para o Paulistano por 88-75 em São Paulo. Agora, os joseenses têm uma vitória e uma derrota no Campeonato Paulista. O time da região volta a jogar amanhã, quando recebe o Bauru no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, pela 3ª rodada do estadual. E sobre a noite de Copa do Brasil, vantagem para os colorados. Com gol de Edenilson, o Internacional venceu o Cruzeiro no Mineirão e largou na frente na disputa por uma vaga na final do torneio nacional. O jogo da volta entre as equipes vai ocorrer apenas no dia 4 de setembro, em Porto Alegre. E por conta do resultado, Mano Menezes não comanda mais a equipe do Cruzeiro. O treinador comandou o time mineiro durante 3 temporadas e conquistou 2 títulos nacionais. A diretoria do Cruzeiro ainda não anunciou o substituto. Pois é, chegamos ao final de mais um abre aspas dessa quinta-feira aí, prelúdio da tão esperada sexta-feira, né? Vamos com força aí, sem pedalar. Eu não vou pedalar, Zé Guilherme. Mas pedalar faz bem, é bom. Mas ele quer que eu bata o recorde, fazer o mesmo percurso em 5 minutos que eu fazia em 15. Vai economizar, você vai economizar. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, eu pago para você 15 minutos, Sim. tá? E você não precisa competir. Só o fato de você fazer os 15 minutos, eu já estou satisfeito.
eu fico enternecido com a sua preocupação com o meu bem-estar e a minha saúde. A Cassiano Ricardo aqui subia São João pedalando. Então vocês estão de turma contra mim, estou sentindo. A gente paga, a gente divide aqui. Eu pago 1,50 e ele coloca 1,50. 1,50. Eu acho que é um investimento baixo pelo quanto vocês vão rir com a situação. Mas vamos ver, qualquer coisa eu comento E para vocês. tudo filmado. Tudo filmado. Então eu falei que eu iria comentar, mas pelo jeito vai estar documentado em vídeo, os senhores poderão assistir. Eu duvido. Mas, senhores, muito obrigado, um ótimo dia para vocês e até amanhã. Isso, até mais. E para você que nos acompanhou, amanhã é sexta-feira com, abre aspas, recheados, claro, da edição de sexta que você já conhece. Um ótimo dia para você e até amanhã.